Senhor Deus, queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia que o Senhor até aqui está nos concedendo. Agradecer pelo alimento espiritual, que através da sua palavra a gente conhece os planos do Senhor para a nossa vida. Nos dê a direção, em nome de Jesus, amém. Irmão, durante a semana, foi lembrado do ministério de Jesus. O ministério de Jesus. Que pena que fizeram um monte de mistura, né? Que nem, por exemplo, o que tem a ver um coelhinho com Páscoa? O que tem a ver chocolate com Páscoa? Que pena que houve aí uma comercialização, não sei se seria essa a palavra. O ministério de Jesus, a gente aprendemos morte, ressurreição e o que ele até hoje continua fazendo. No início do ministério de Cristo, ele chamou algumas pessoas que a gente também conhece, que foram os discípulos. A intenção de Jesus era que o ministério dele continuasse. O ministério de Cristo continuasse. Porém, sem ele. Eu vou abrir aqui, irmão, um parênteses aqui. Olha, eu quero que você guarde isso na tua mente. Deus nunca deixou a igreja dele sozinha. Nunca. Nunca. Essa era uma das preocupações dos discípulos. Porque a missão de Jesus é o que a gente já conhecemos. Nasceu de uma mulher através de um poder de Deus, da pessoa do Espírito Santo. Então, na mente dos discípulos, tinha essa preocupação. Na verdade, foi um tempo de escola que eles passaram com Jesus. Mas que o ministério deveria continuar após a sua morte. Sem ele. Agora com outra pessoa. Com quem? Com o Espírito Santo. Esse hino que eu pedi para os irmãos cantar, presta atenção, ouça. Irmão, não coloca o áudio, mas presta atenção muito na letra desse hino, porque é uma realidade dessa pessoa. Então Deus, eu ao estudar esse assunto, eu senti essa necessidade de mim, e eu acredito que você que está aqui sentado também precisa entender esse ministério do Espírito Santo. Não vou falar o ministério de Jesus, mas da pessoa de Cristo, mas o ministério de Jesus na pessoa do Espírito Santo, uma continuidade. Que nem, por exemplo, eu não tenho dúvida que o Espírito de Deus está aqui, irmãos. Por favor, se você tiver essa dúvida, tire ela. Jesus fisicamente estava com os discípulos, mas ele prometeu, eu vou, está lá em São João 16, 15, começa Jesus ali, falar isso, mas ele deu a certeza que Jesus continuaria com eles, na pessoa do Espírito Santo. O ministério de Jesus, através dos discípulos, deveria continuar, mas Jesus fisicamente não estava, mas o Espírito Santo continuaria com eles. E aí ele diz aqui, o Espírito de Deus está neste lugar. Baseada nesse texto, nessa frase aqui, eu gostaria de que você meditasse nesse texto comigo. Uma pessoa, irmão, ela é cheia de talentos, ela pode falar eloquência, essa pessoa ela pode ter todo talento natural. Porém, sem o Espírito Santo, não tem como esse indivíduo transformar ninguém.
Então esse lugar é um lugar que eu, você, nós saímos daqui transformados, não é pelo pregador, é porque o Espírito de Deus está nesse lugar, irmãos. Eu vou te dar um exemplo. Que cultura era de Pedro? Pedro não usou isso aqui não, meu irmão. Pedro não tinha essa tecnologia. Mas Pedro foi um dos homens escolhido por Deus, que continuou o ministério de Cristo com ele. E esse homem, quando ele levanta a sua voz, os corações, irmão, é tocado. Pessoas é transformada. Pedro, um instrumento. Naquele momento, a pessoa física de Jesus não estava ali, mas a pessoa do Espírito Santo estava ali, porque o ministério de Jesus não deveria continuar. E ele não parou. Um dos objetivos da mensagem, eu quero que você entenda, é que esse Espírito, irmão, quer te usar. E outra, que você entenda que em momento algum, irmãos, esses homens sentiram-se desamparados pelo esse poder. Tem momento na nossa vida, irmão, que ele diz que ele é consolador. Tem momento, meu irmão, que atue ele. É a tua luta com ele. Quem nos motiva é ele. Quem nos dá o prazer, irmãos, é ele. Sabe por quê? Porque o ministério de Jesus, ele não parou. E ele só vai parar, meu irmão, quando Jesus lá em cima disser, está feito. O ministério de Cristo, irmão, vai continuar. Por isso que o tema é o ministério do Espírito Santo. Nessa continuidade. Agora eu gostaria de compartilhar com você algumas maravilhas que o Espírito Santo faz, meu irmão. Por exemplo, ele transforma a vida. Nenhum ser humano, irmão, nenhum pregador, por mais que ele estude a palavra, ele não tem poder de transformar ninguém. Só o Espírito de Deus que tem. Isso está no desejar de todas as nações, por favor. Leia lá na página 153. Nos ajuda a entender essa convicção, que não é o ser humano que transforma outro, é o poder de Deus na pessoa do Espírito Santo. Outra coisa, meu irmão, que o Espírito Santo faz, o Espírito de Deus, ele faz com que a igreja seja elevada nas alturas. O Espírito Santo é quem faz o Edivaldo crescer espiritualmente. E isso está no livro Testemunhos Seletos. Quando a serva do Senhor, ela diz assim, o Espírito Santo é quem controla a minha mente. E faz com que eu cresça. Na página 214, por favor, leia lá. Outro atributo, meu irmão, que o Espírito Santo faz com que eu e você seja habilitado, irmão, para o céu. Não é o que eu faço. O que está me habilitando para estar ao lado de Cristo não é o que eu faço. É o que o Espírito Santo faz em mim. E automaticamente isso vai ser transformado, é visível. E aí ela diz assim, mediante a obra do Espírito Santo. O crente é habilitado, irmão, para as cortes celestiais. Não é a igreja, não é uma vigília, meu irmão. Não é a pregação. O pregador aqui, ele pode estar usado pelo poder do Espírito Santo. Mas você tem que ter essa convicção. Que não é ele que está nos habilitando para o céu. É o poder do Espírito Santo. É ele que faz com que a igreja veja. Quem é a igreja? Sou eu. Se eu estou cego espiritualmente, lá na igreja de Laodiceia, o conselho é, compre colírio. O Espírito Santo, é ele que me faz enxergar, que me faz crescer espiritualmente. Outro atributo do Espírito Santo, meu irmão, ele me convence da necessidade de Cristo. Meu irmão, olha,
Isso é muito... Talvez você ache que não. Mas quando uma pessoa, ela, em alto em si, ela começa, de uma certa forma, a se exaltar. Por mais conhecimento, por mais sabedoria, por mais... Teve uma pessoa aqui que ali na porta, o irmão Martins, isso ficou na minha mente. Uma irmãzinha pegou na mente dele, aliás, na mão dele, e disse umas palavras, ele disse, não, irmã, fale isso para a glória de Cristo. Irmão, eu tenho que ter consciência dessa necessidade. Sabe o que está acontecendo, meu irmão, hoje? Olha, a realidade é que muitos não estão pensando nisso aqui. Meu irmão, eu vou te falar com toda certeza e segurança, meu irmão. Nós temos a verdade. Cristo é a verdade. Mas eu tenho que sentir essa necessidade, meu irmão. Eu não cheguei no ponto final. Jesus não voltou ainda. Ele prometeu, mas ele não voltou ainda. Quando você sente essa necessidade, irmão, nada te pede, irmão, de você, sabe, aquela alegria de crescer espiritualmente, porque você sente essa necessidade. Estou bom? Sabe aquele lá, estou cheio e de nada tenho falta. O Espírito Santo, irmão, ele toca aqui, ó. Ô filho, você precisa de mim. O outro atributo do Espírito Santo é que ele, já falei, transforma coração. Dentro desse contexto aqui de ministério, irmãos, existe 3 que eu quero que você entenda. Um é que o Espírito Santo tem o ministério da habitação. Você é o instrumento dele. Ele quer te usar. Esse trabalho, eu quero que você entenda, irmão, veja bem. Tem gente que questiona com relação a esse trabalho como só se fosse de pastor. Não, é o pastor. Ou não, é o ancião. Ou é a liderança. Não, meu irmão, eu quero que você entenda que Deus, ele trata você especialmente só de você. Por favor, esqueça o coletivo. Mas se coloque, não, sou eu. Ele quer te usar. Ele quer te habilitar. Ele quer te ensinar. É outro ministério de Cristo. Ele, irmão, é o teu orientador. São atributos, mas veja, mas isso depende exclusivamente só de você. Eu estava comentando, irmãos, com um amigo, lá no dia do velório, daquele acidente, né, que houve lá com um garotinho e acabou do carro do pastor, né? Vocês conhecem, aqui que foi velado aqui em São Miguel. Irmãos, vem todo aquele cenário. Né? Aconteceu. Outro exemplo, que nem esse aqui, né, da escola, um irmão nosso lá, um garoto. Irmãos, eu vou ser bem sincero com os irmãos, porque eu já pensei isso. Viu, Sérgio? Veja bem, meu irmão, Tiago. Lá ele fala sobre isso. Tiago. Irmãos, Jesus, ele falou assim: tudo que vocês estão vendo, vocês farão. Vocês estão vendo eu expulsar demônio? Vocês também farão. Vocês estão vendo esse enfermo aqui? Vocês também farão. Vocês estão vendo o cego que não está enxergando? Vocês também farão.
Eu já me questionei com Deus. Eu já fiz esse questionamento. Falei, Senhor, os mesmos milagres, as mesmas, sabe, irmãos, olhando a história de Jesus, os milagres, as promessas que ele fez para os discípulos, irmão. O que você está vendo eu fazer, Pedro, e os outros, vocês farão. Aí eu te pergunto, irmão, e nos nossos dias? E nos nossos dias? Não mudou nada. Onde a sombra de um homem curava. Aonde não havia tecnologia, aonde não havia mídia, aonde não havia nada disso, meu irmão. Um homem falava, as pessoas sentiam o poder. Varão Galileu, varão, o que é que eu devo fazer? E as pessoas, irmão, eram transformadas. Eu não tenho nada, tá bom? Você sabe. Eu não tenho nada, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Irmãos, só mudou os tempos, mas a promessa de Jesus continua a mesma. E aí eu cheguei numa conclusão, Sérgio. O problema está aqui. Não é isso? O problema está aqui. Nunca teve e nunca terá em Deus. Está aqui. Se Ele prometeu as maravilhas. Irmãos, eu não estou falando aqui, eu não quero que você entenda que às vezes confunde com aí fora. Cuidado. Não é nada disso que eu quero que você entenda. Mas eu estou te levando a pensar. Você como instrumento do Senhor e eu como instrumento. Me faz pensar. E quando você começa a pensar assim, Senhor, olha, parece que quando você começa a ler, irmão, começa a ouvir, você sente, meu Deus, oh meu Deus, não é verdade? Você já se sente assim? Meu Deus do céu, eu não quero que você caia no desespero, não, irmão, mas eu quero que você medite. Como é que você está com Deus? Em tudo isso aqui. A igreja de Deus, irmão, tem um poder. Mas esse poder está vindo do alto. E esse poder, meu irmão, ele está disponível. A serva de Jesus diz assim, olha, nosso Pai Celestial está disposto a dar seu Espírito, mensagens escolhidas, 121. Irmãos, Deus, ele está dizendo, Edivaldo, Edivaldo, olha, eu estou aqui e eu estou disponível a te dar, peça, com sabedoria. E eu te dou. Agora, meu irmão, por que então, às vezes, as coisas não acontecem? E aí, irmão, nós vamos entrar agora em alguns assuntos que eu acho muito importantes, tá bom? Que nem, por exemplo, meu irmão, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. São muitos textos, não vou ler todos, ok? Mas esse capítulo, ele fala do poder que o Espírito Santo tem de transformar pessoas, de mudar pessoas. Então, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito dá vida em Cristo Jesus.
te livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, quando o Edivaldo tem uma intimidade com esse amigo, não tem como eu continuar a mesma pessoa. Continue lendo aqui, irmão. Todo esse contexto. Não tem. Quando, sabe, aqueles costumes, os hábitos que eu tinha antes, quando eu fui alcançado pela graça, o Espírito Santo, ele continua esse trabalho, há uma mudança. Um detalhe. Como foi que você foi alcançado? Eu tomei só 11 estudos. O meio foi o trabalho. Outros pode ter sido a família. Outros pode ter sido o parente. Mas a graça lhe alcançou. E você está aqui. Irmãos, o apóstolo Paulo, em Efésios, o texto é usado muito para estudo bíblico, que diz assim: não deixe o teu amigo triste. Não deixe, não entristeçais o Espírito do Senhor. Eu estou colocando aqui amigo porque ele é o nosso amigo. Ele é teu amigo. Quando Jesus fala na questão consolador, irmãos, é que tem momento na tua vida, e claro, naquele momento ali, Jesus estava falando que o ministério dele terrestre iria acabar. Mas que os discípulos ali não ficariam só, e ele prometeu que o Consolador viria. Mas o Espírito Santo, meu irmão, é realmente Consolador. É aquele que está contigo 24 horas. É aquele que sabe, irmão, toda a tua vida. Mas, meu irmão, ele é sensível. Eu acredito, Sérgio, que o Espírito Santo chora. Chora. Eu acredito, irmão, por ele ser teu amigo, ele diz assim, e orientador, ele, filho, não dá certo aqui. Sabe o que acontece? Você não dá ouvido. E sabe o que acontece? Você lá na frente vai chorar. E sabe o que acontece? Você crama. E sabe o que acontece, meu irmão? Ele, pela graça de Deus, ele diz, olha, eu estou aqui. Porque ainda, pela misericórdia de Deus, você clamou, ele te ouviu. E ele está ali para te consolar. Filho, eu estou aqui. Esse é teu amigo. Mas, meu irmão, não entristeça ele. Não deixe ele triste. Irmão, se tem um período, meu amado, que essa pessoa mais chora, na minha impressão é hoje. Meu Deus, como o povo está teimoso. Irmão, quando um homem de Deus vem aqui, uma mulher de Deus vem aqui, um homem de Deus te dá um conselho, meu irmão, tem gente, meu irmão, que vira até o rosto. Não aceita o conselho. Deus, irmão, o trabalho do Espírito Santo é desde lá de Gênesis. Quando aquele homem Jonatas, ajuda aqui, Jonatas, lá no pecado de Davi. Jonatas, né? Natan, que foi até ele. Irmão, aquele homem estava sendo usado pelo poder do Espírito Santo. Davi ouviu. O mesmo Espírito que usou ele, irmão, tocou no coração de Davi. E ele disse, não, é verdade. E quem foi Davi? Eu não posso, meu irmão, todos os irmãos que estão aqui, convidados, eu não posso continuar nesse caminho, irmão, ano em ano, a mesma pessoa. O Espírito Santo está dizendo, Edivaldo, a direção está errada aí o negócio. Eu tenho que ter, irmãos, essa necessidade de reconhecer, preciso mudar. E sabe o que está acontecendo, meu irmão? São lágrimas e lágrimas dessa pessoa.
do Espírito Santo. Sabe por quê, meu irmão? Não estamos dando ouvido. Quem nos dá poder de perdoar, irmão, é o Espírito Santo. Quem nos dá poder, irmão, de trabalhar na sua obra é o Espírito Santo. A irmã Rosiele me fez lembrar aqui, querida. Me fez lembrar aqui. Mas eu acredito que foi o Espírito Santo também. Eu falei para os irmãos, por exemplo, lá da passeata. Irmão, eu não estou preocupado. Não. Eu falo sempre isso para os oficiais. Sempre eu falo. Não fique triste. Quem está no comando dessa igreja é Deus. É o Espírito Santo, Sérgio. Irmãos, eu não vou me preocupar com o trabalho que é do Espírito Santo. Eu não posso usar o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que me usar. Agora, meu irmão, quando você está com a necessidade de um alimento físico, meu irmão, você come. Se você sente que tem pessoa morrendo aí fora, tem gente morrendo aí fora, precisando de um abraço, precisando de oi, tudo bem? Olha eu aqui, eu vou mais além. Tem gente que não está precisando de igreja. Não. Tem gente que está precisando de um amigo, de um colega, que alguém lava a roupa dele, que alguém dê um abraço nele. Mas você só vai fazer isso, meu irmão, não é pela direção da igreja. Você só vai fazer isso, meu irmão, não é porque o pastor pediu. Você não vai fazer isso porque o ancião pediu. Você só vai sentir essa necessidade, irmão, se o Espírito Santo te tocar. Irmão, se o Espírito Santo, se você não sentir esse desejo, você vai continuar como está. E não é isso que Deus quer. No dia 10 de outubro, foi o meu casamento com Jesus. 20 anos. A minha maior alegria, irmão, foi no dia do meu batismo. Eu falo para o meu Deus, se um dia, porque Paulo ele diz assim, quem está em pé cuide para não cair. Mas se um dia, meu irmão, claro que eu posso morrer antes. Eu não estou dizendo aqui que o que eu faço vai me salvar, de maneira nenhuma. Mas eu quero falar, Senhor, eu quero ser útil. O trabalho do Espírito Santo, irmão, não é em vão. Não é em vão. Mas eu quero que você entenda. O instrumento dele somos nós. Não é Pedro. Não é Paulo, que já foram. Somos nós. Você tem que sentir a necessidade de orar. Você tem que sentir a necessidade de ler a Bíblia. Você tem que sentir a necessidade, irmão, de um crescimento espiritual. Nem o pastor, nem a igreja fará isso, irmão. É você sentir essa necessidade com o seu Deus, na pessoa do Espírito Santo. Por favor, não coloque a sua responsabilidade para um pastor, para um ancião, para a igreja que é sua. Quem faz crescer, irmão, não sou eu. Eu não faço fazer o Sérgio crescer. Pelo amor de Deus, irmão. Está se confundindo as coisas. Quem nos faz crescer espiritualmente, irmão, é Deus. Agora eu posso chegar no irmão e ajudar ele. Mas para mim ajudar ele, eu tenho que ter essa convicção que o Espírito Santo está comigo. Senão eu não vou ter desejo de ajudar meu irmão. Como é que eu vou ajudar o outro, irmão, se eu não tenho força? E se você não tem força, irmão, não é culpado da igreja, não é culpado, não é. É que você não está consciente da sua necessidade. E nós estamos vivendo isso. Veja bem, meu irmão. Um cego não pode guiar outro cego. Os dois vão cair no buraco. Então, quando Deus me tocou para mim trazer esse assunto, porque faz tempo que foi falado do Espírito Santo, eu estou preocupado comigo mesmo, meu irmão.
Veja bem, eu não estou falando diretamente para você. Eu estou falando para mim. Para mim. Irmão, eu não quero passar meus tempos na igreja em vão. O mundo é belo. É bom o mundo. Mas mais belo é o que Jesus prometeu. Se não, eu costumo dizer, eu até falei na minha classe aqui, Braille, o criador do Braille, ele morreu cego. E ele teve uma expressão que ele falou assim: Senhor, eu morro feliz porque eu fui útil na vida de alguém. E quantos cegos hoje por aí não aprendeu? Meu irmão, a gente acredita na volta de Jesus. Não acreditamos? Esse trabalho de Cristo que durante essa semana foi lembrado, a serva do Senhor diz, meu irmão, que é todo dia que a gente tem que meditar na morte e no sacrifício de Cristo. Não é em uma semana. Mas veja bem, meu irmão, o Espírito do Senhor, Ele quer operar em nosso meio. O Espírito do Senhor, meu irmão, Ele trabalha na unidade. O Espírito do Senhor, irmão, trabalha na alegria. O Espírito do Senhor, meu irmão, Ele trabalha na tua mente. Ele te orienta. Naquele momento que está você e Ele, só que você está lá, sei lá com o teu aparelho, sei lá o que você pensa, e vai tocar. Não, não mexa aqui. É Ele. Não tem ninguém com você. Mas no momento ali, não, eu não vou fazer isso. É o teu amigo. Ele está te orientando. O Espírito Santo também, meu irmão, ele tem o poder de transformar a palavra inspirada. Quando você está estudando a Bíblia, ela já foi inspirada. Está aqui. Agora, você tem que pedir ajuda para compreender o que é que Deus quer falar com você. E aqui, meu amado, ouça. Eu conheço alguns amigos que, devido a conselhos, fizeram um grupo. E esse grupo com ideias que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Meu irmão, você tem que ter a convicção no Deus que você acredita. A certeza. O que Ele pode fazer. Uma irmãzinha. Acho que o Sérgio estava presente lá. Naquela lá da Bahia. A pequenininha. Lá no Concílio de Ancião. Você estava, não estava? Estava. 2.000 pessoas? Foi 2.000 que ela falou, não foi? Olha aqui, os irmãos estão aqui, não deixa mentir, meu irmão. Veio lá da Bahia contar o testemunho aqui no Concílio de Ancião. Uma aposentada. Aí ali com a gente, irmão, eu achei interessante, meu irmão. Que ela disse assim: irmão, no sábado, eu não tenho costume de comer. Lembra do que Jesus falou? Ó, esses demônios aqui, só com jejum e quê? E oração. Quer ver uma coisa que eu estou falhando? No jejum. Precisa? Então veja bem, meu amado. Aí eu perguntei para ela: nossa irmã, mas como isso? Irmãos, nem eu sei. Não sei de nada. Nem estudo bíblico eu sei andar bem. Nem sei dar estudo bíblico. Aqui da Bahia. Eu tenho um número, peguei o contato dela. Difícil para vir por causa da trajetória, tem um custo. É lá na Bahia, tem que ter agenda, tudo. Mas irmão, veja bem. Aí quando você olha para as maravilhas que está acontecendo lá fora, eu te digo com toda certeza, Deus está atuando na sua igreja através do poder do Espírito Santo. Isso eu não tenho dúvida. Mas veja bem, meu irmão, essa é a realidade por fora. Mas
E a minha? Eu preciso ter a minha. Qual é a tua experiência com esse amigo? Você tem ouvido ele? Você tem passado tempo ouvindo? Tem gente que só quer falar. Eu vou te dar um conselho. Aquele que ouve mais, sabe mais. E no momento de tomar decisões, tem um discernimento melhor. Porque ele ouve. E o Espírito Santo está falando com você essa noite. Aliás, essa manhã. O Espírito Santo está falando, meu irmão. Você não vai conseguir perdoar sem ele. Você não vai conseguir entender a mensagem sem ele. Você não vai conseguir, meu irmão, levar pessoas aos pés de Jesus sem ele. Você não vai conseguir, meu irmão, dar um estudo bíblico sem ele. E mais além, você não vai conseguir sentir prazer na vida cristã sem ele, porque ele é teu guia. Esse é o ministério do Espírito Santo. E aí, meu irmão, eu encerro fazendo uma pergunta. Tem outros textos, mas para mim esse basta. Qual tem sido a tua experiência? Quando você olha para uma pessoa que ela está mudando, meu irmão, não critique. Vamos acabar com aquela ideia do fanatismo. Eu acredito, meu irmão, que aonde há o Espírito Santo, há mudança. O irmão Domingos falou uma experiência bonita ali. O irmão passou uma experiência. Foi uma experiência ele com Deus. Quando ele disse assim, eu vou ficar uma semana comendo fruta. É uma experiência dele com Deus. Louvado seja Deus. Irmão, o que vai te segurar nos caminhos de Cristo, meu irmão, não é 30 anos de igreja. Não é 50. Não é as vigílias que é feito aqui. Não é as mensagens que é pregada aqui. É a tua experiência com Deus, filho. Mas sabe o que está acontecendo? Ou seja, quando começa só sabe, eu diria assim, não é uma tempestade. É só já quer largar o barco. Já quer largar tudo. Meu irmão, entenda que o ministério de Cristo, ele continua. Através da pessoa do Espírito Santo. O desejo dele, meu irmão, é que ele quer te usar. Você quer ser usada por ele? Irmão, eu não tenho dúvida, irmão, disso. De que o Espírito de Deus, ele usa esta igreja. Mas ele quer usar mais. Sabe por quê? Tem um texto aqui da serva do Senhor, que ela diz assim, que na igreja primitiva, deixa eu ver se... Na igreja primitiva, você conhece a história lá em Atos 2, achei o texto que está no livro Evangelismo, e diz na página 701, o derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e glorioso foram os resultados. E aí ela conclui, a chuva serôdia, porém, será abundante. Meu irmão, tem uma promessa. Por que às vezes, irmão, nós não temos nem força de louvar? Porque às vezes é preciso o irmão chegar aqui. Amém, gente. Irmãos, deveria ser voluntário? Claro que deveria ser voluntário. Eu tenho um reflexo, é a sua experiência com Cristo. Mas aquele que no seu dia a dia entende isso, irmãos, nossa, eu não esqueço, eu fui pregar lá no Robru, eu até vou falar a igreja, porque foi lá mesmo, e um irmão me pegou lá na porta, ficou lá do lado, irmão, o irmão tem um jeito pentecostal, sou, minha irmã, o irmão
é pentecostal? Sou. Mas antes de eu responder e concluir minha resposta, por que a irmã está perguntando? Nossa, é porque dificilmente, irmão, eu vi alguém pregar aqui, glória a Deus, aleluia, aquele negócio todo. Porque às vezes eu tenho esse costume. Eu digo, nossa, minha irmã, mas isso é só do Pentecoste? Para mim, glória a Deus, aleluia, irmão, dentro de um contexto, vamos dizer assim, de alegria com relação à presença de Deus, isso é de todos nós. Isso é de todos nós, mas Deus prometeu e cumpriu. E as promessas de Deus nunca falham. A igreja primitiva, meu irmão. Qual foi a meditação, Janete, que você leu sobre a morte dos apóstolos? Desse ano? Desse ano, foi durante a semana. Eu não sei quem leu aí. Irmão, medite como foi que os apóstolos morreram. Cortaram o pescoço, de cabeça para baixo, outros flechados, mas não negaram. Sabe o que é isso, meu irmão? Foram eles? Não. Esses homens se deixaram ser usados por esse poder. E eu e você, na nossa vida, enquanto o nosso Pai Celestial não volta, irmão, nós só vamos chegar até o fim com esse mesmo poder. O meu desejo, que serve para mim também, é que todos nós possamos ter uma experiência pessoal com esse amigo, que é o Espírito Santo. E de uma forma geral, Ele quer nos usar. Amém? Senhor nosso Deus, entendemos o ministério de Jesus, porque Jesus é a graça. Jesus, Ele veio a esse mundo, e a gente conhece qual foi o resultado do ministério de Jesus aqui na terra. Mas esse ministério de Cristo, de transformar, esse ministério de Cristo de guiar, continua. De ensinar, continua. Através agora da pessoa do Espírito Santo. E Ele está aqui em nosso meio. A gente não estamos vendo. Assim como os discípulos estavam vendo Jesus. Mas nós podemos sentir. Nós também podemos ouvir. Porque o Espírito Santo fala conosco. Por isso, Senhor, que a gente possa ter esse desejo. Sentir essa necessidade. E, acima de tudo, estar disposto a ser instrumento do Espírito Santo. Continue nos usando, Senhor, e nos traga à tarde para a gente continuar adorando o Senhor. Vamos sair daqui. Pedimos a direção e a continuidade do Espírito Santo na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.